Muito bem, nós estamos falando exatamente do julgamento das contas. O artigo 78 da resolução agora merece um destaque, que diz: o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta possibilidade de apuração por outros órgãos, quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes ou vinculados. E a autoridade judicial, responsável pela análise das contas, ao verificar a presença de indícios e irregularidades que possam configurar ilícitos, remeterá as respectivas informações e documentos na forma do artigo 40 do Código de Processo Penal ao Ministério Público ou magistrado para apurar esses fatos. O artigo 79 diz que meros erros formais, etc., não caracterizam, não ensejam a desaprovação nem nenhuma sanção. O artigo 80 diz que a decisão que julga as contas do candidato a presidente, governador, abrange a dos vices e do senador abrange a dos suplentes, né? Mas eles podem fazer isso também separados. O artigo 81 diz que a decisão que julga as contas dos candidatos eleitos será publicada numa sessão 3 dias antes da diplomação. Então é aquilo que nós falamos. O candidato eleito tem todo o interesse de prestar logo suas contas para que ele possa ser diplomado. Já a decisão que julga as contas dos candidatos não eleitos será publicada no Diário Oficial de Justiça Eletrônica. Artigo 82, muito importante. A aprovação com ressalvas das contas não obsta que seja determinada a devolução de recursos. Então, as contas foram aprovadas com ressalvas. Ah, não aconteceu nada? Não. Pode ter tido algum problema, obviamente que teve, e aí será determinada a devolução de recursos recebidos, por exemplo, de fonte vedada, ou a sua transferência para uma conta única do Tesouro, assim como dos recursos de origem não identificada. É importante nesse conjunto de aulas que nós estamos tendo aqui, dessa leitura que nós estamos fazendo, que você verifique que existem recursos que vêm do fundo partidário, existem recursos que vêm do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, existem recursos que vêm de doadores de pessoas físicas, prestadores de serviços estimáveis em dinheiro, etc. Então, pode ter uma aprovação com ressalva em alguns dados, e aí, se necessário, devolver esses recursos. Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo, né, Especial de Financiamento, que é o FEFC, ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de remessa da cópia digitalizada dos autos à representação estadual municipal da Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Na hipótese, vão incidir juros, moratórios, atualização, e aí a Fazenda, dos créditos à Fazenda. Artigo 83. Reparem, a decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas, já caiu na prova isso, o que ela acarreta? Ao candidato, isso já caiu num provão do Ministério Público no Estado do Rio, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a data da efetiva apresentação das contas. E após o trânsito em julgado, o interessado pode requerer a regularização da situação no caso de candidato para evitar que persistam esses efeitos e no caso do partido para restabelecer o direito ao fundo partidário. Então, não apresentadas as contas, depois de todas essas oportunidades, intimações, as contas são julgadas como não prestadas. Não prestadas, o candidato não tem quitação eleitoral para concorrer durante 4 anos, ou seja, pelo prazo do mandato pelo qual ele concorreu. Inclusive o artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, trata da certidão de quitação eleitoral, que abrange também nessa certidão se as contas de campanhas anteriores foram prestadas ou não. Certo? O requerimento de regularização aqui é tratado e, portanto, há toda uma situação aqui que pode gerar problemas para o partido e para o candidato.
todas elas especificadas aqui na lei, certo? Muito bem. Artigo 84. Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral remete o processo ao Ministério Público para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar. Ou, eu posso acrescentar, artigo 30A da Lei 9.504, ou seja, aquela representação por captação ou gastos ilícitos de recursos, ou a própria AIGE. E aqui vem a novidade, que é o novo crime eleitoral previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral, que é a apropriação indébita eleitoral de dinheiros provenientes aqui do financiamento eleitoral. Então, o artigo 85 diz: se identificado indício de apropriação pelo candidato, pelo administrador financeiro da campanha ou por quem de fato exerce essa função, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio ou alheio, trata-se de um crime doloso, tem que ter intenção. Cópia dos autos devem ser encaminhadas ao MP para apuração, artigo 354-A. Artigo 354-A da Lei 4737, é um crime eleitoral novo introduzido aqui pela mini-reforma eleitoral de 2017. Artigo 86. A inobservância do prazo de encaminhamento das prestações de contas impede, a diplomação dos eleitos enquanto perdurar a omissão. Então é óbvio que cada eleito, cada pessoa que for eleita, corre para prestar as suas contas. Dos recursos, artigo 88. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso ao TRE, no prazo de 3 dias. Na hipótese de julgamento de prestação dos candidatos eleitos, o prazo recursal é contado da publicação e sessão do acórdão. Artigo 90. Do acórdão do TRE, cabe recurso especial para o TSE, também no prazo de 3 dias. E no TSE são irrecorríveis as decisões, irrecorríveis salvo se contrariarem a Constituição. Por último, capítulo 6. Controle e fiscalização concomitante. Muito bem. Durante todo o processo eleitoral, diz o artigo 92, a Justiça Eleitoral pode fiscalizar a arrecadação desses recursos. Artigo 93. Os órgãos e entidades da administração também devem ceder, sem ônus para a Justiça, em formatos abertos e compatíveis, informações de suas bases de competência. Artigo 94. Os indícios e irregularidades nessa arrecadação serão apurados e, no 94, inciso 4, fala-se do Ministério Público, que vai proceder à apuração desses indícios, requisitando à autoridade policial a instauração de inquérito, requisitando informações a candidatos, partidos, doadores, fornecedores, requerer a quebra do sigilo fiscal bancário. Concluída a apuração dos indícios, o MP, juntando os elementos probatórios, fará imediata comunicação ao juiz. A autoridade judicial, recebendo essa manifestação ministerial, examinará com prioridade a matéria. Então vocês estão reparando aqui que existe uma apuração paralela que deve ser efetivada. A questão vai muito para o lado da estrutura do Ministério Público, para aparelhar essa estrutura, para que a instituição ministerial possa realmente fazer um controle maior sobre isso, sobre essa arrecadação de campanha, né? E aqui há toda uma regulamentação sobre isso também. Artigo 95. A Secretaria da Receita e as secretarias estaduais de Fazenda e municipais vão também encaminhar notas eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços sobre tudo isso. Tá bom? Então, reparem que aqui nós temos toda uma regulamentação que vamos falar na próxima aula ainda um pouco mais sobre isso.